Oi pessoal, aqui é a Karina. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje vou preparar meu Bullet Journal de março e vou usar marcadores à base de álcool, só que o papel do meu Bullet Journal não aguenta, então eu vou usar esse bloco do papel de mídias mixtas da Canson. O papel do meu Bullet Journal tem gramatura 90 e esse papel aqui é 300, então dá pra pintar de boa sem que passe pro verso da folha. Eu vou fazer um desenho para decorar as laterais das minhas páginas. Então, estou fazendo um quadro com a medida da altura da página do meu bujô e com a largura das somas das fitas que eu vou usar. Mais pra frente, quando a gente voltar pro caderno, vou explicar melhor e vai ficar bem mais fácil de entender. Esse vídeo vai sair atrasado, então talvez vocês já tenham feito de vocês. Mas se você ainda não tiver feito e estiver precisando de uma sessão de Bullet Journal para voltar à rotina depois de um desequilíbrio, estamos juntas nessa. Esse mês eu vou focar em cuidar da minha saúde mental, porque desde que o clima ficou infernal, eu não consegui dormir bem. Não tanto por insônia, mas por causa do calor mesmo. E isso acabou me abalando. Por isso, o tema de março vai ser bem refrescante. Eu quero ter uma visão positiva durante o mês. Vou usar esses marcadores Ohuhu, que até tem vídeo aqui no canal mostrando eles, mas você pode fazer com o material da sua preferência. Só que eu vou fazer a última camada com caneta gel branca. E se não der para você usar uma, vai precisar manter esse espaço em branco. O desenho é um padrão que lembra a vista de cima das marolinhas do mar. Sabe quando a onda quebrou, avançou e tá voltando cheia de espuma? Então, é essa a visão. Usei duas cores para fazer a base. Não passei o marcador muitas vezes e nem me preocupei em suavizar muito. Acho que não tem necessidade. Com uma cor um pouco mais escura, só um pouco mais, fui fazendo formas orgânicas encaixando uma na outra, sem encostar as bordas. Pode fazer formas menores, pode também deixar mais perto uma da outra. Depois de preencher todo o espaço com essas formas, passei a ponta grossa do marcador na parte de baixo das formas, deixando elas irregulares. Agora sim, com o marcador mais escuro, nós vamos fazer uma sombra mais marcada, passando o marcador no espaço entre as formas. Se quiser, pode fazer umas bolhas no meio desse preenchimento. Eu comecei a fazer, mas depois cheguei à conclusão de que não ia aparecer, e só fui preenchendo o espaço mesmo. Esse é um daqueles desenhos para fazer sem pensar e nem se preocupar muito. Só vai rabiscando, preenchendo só para relaxar mesmo. Não precisa se preocupar em fazer um sombreamento realista, nem nada disso. Pensa que é só um padrão para decorar seu Bullet Journal. Aliás, se não tiver tempo para desenhar ou vontade, pode usar washi tape ou outros recortes de papel no lugar. Eu resolvi desenhar porque eu estou com esse bloco e marcadores parados sem usar desde que eu comprei e fiz o vídeo sobre eles. É um desperdício, né? Eu fiquei tanto tempo querendo experimentar esse material e acabei não usando. Mas agora é uma boa oportunidade para fazer colagem no Bullet Journal, porque eu fiz esse caderno com papel pólen achando que não ia querer desenhar, que eu ia fazer mais minimalista esse ano e só focando na escrita. Só que tá sendo o oposto. Ainda bem que esse caderno é só para metade do ano, porque acho que vou voltar pro tipo de folha que costumava usar, que é um tipo de papel sulfite mais grosso. Agora, com a caneta gel branca, vou fazendo a espuma no meio dessa última cor que eu passei. Pode fazer descentralizado também, como se a sombra estivesse se projetando para baixo e pro lado. Mas tem que tomar cuidado para não se empolgar demais e cobrir tudo que a gente acabou de fazer, né? A espuma não é uniforme, tem as bolhas e por isso é toda irregular. Fazendo com a caneta gel já fica com algumas falhas, mas não sei se é porque essa caneta aqui é muito velha. Mas tem horas que a tinta fica bem ralinha e aí fica bem irregular. De todo modo, é legal fazer umas bolhas deixando umas bolinhas sem pintar. Agora eu estou cortando as bordas que eu tinha riscado a lápis antes.
Eu vou cortar as laterais de 2 folhas das folhas do meio para aproveitar a decoração das folhas externas. Eu prefiro cortar pouco da folha para ter espaço suficiente para escrever depois, então eu vou cortar 2,5 cm. Medi com a régua primeiro e marquei a linha para cortar. Daí eu cortei com a tesoura, só que depois eu vi que ficou torto e cortei com estilete. Se for cortar com estilete, não esquece de pôr alguma coisa para proteger as folhas de baixo. Aí eu marquei a mesma medida 2 vezes no papel que desenhei e cortei com estilete também. Para colar, eu estou usando uma cola da Pentel que comprei recentemente. É uma cola líquida transparente e ela tem um aplicador que não faz uma melequeira para usar. Eu tô gostando bastante porque a cola em fita que eu usava antes não cola tão bem em papel grosso. E quando uso o aplicador de cola branca comum, acabo sujando muito a mão. Para escrever o título, eu fiz a lápis uma delimitação de onde eu queria que as letras ficassem. É um formato de ondinhas, mas essa forma fica com a mesma altura sempre. Aí marquei também o lugar de cada letra, escrevendo as letras um pouco separadas uma da outra. Daí, já com uma canetinha, fui desenhando as letras direto, contornando o rascunho. Só que em vez de só contornar, deixei a base e o topo mais gordinha. A ideia é de que você tivesse escrito essa letra com água, então não faz linha reta, procura deixar tudo meio arredondado e fofo. Se achar melhor, faz com lápis antes. Depois eu preenchi com a mesma cor, então ainda dá para arrumar alguma coisa se precisar. E com outra cor, fiz uma leve sombra na parte de baixo e da direita. Eu tô fazendo o registro mensal nessa configuração simplificada de novo, porque deu muito certo pra mim. Fica bem fácil de visualizar quando as coisas aconteceram ou as coisas que estão agendadas. E eu vou aproveitar para usar essa caneta, que é a minha caneta preferida. Faz tempo que eu não uso uma dessas porque eu tenho usado a Pentel Energel, que é bem mais barata. Mas ganhei essa zebra nessa cor linda e vou aproveitar. A Pentel 05 é um pouco mais grossa, então vou usar junto para dar destaque. Deixe uma coluna livre para poder marcar e destacar dias importantes. Na próxima, escreve os dias do mês e na seguinte, a letra do dia da semana. Eu acho importante também separar as semanas com uma linha ou com um fundo de cor diferente, blocando assim, para a visualização ficar mais clara. Eu tenho marcado os hábitos aqui também, em colunas no outro lado da página. Não cabe muita coisa, mas acho que nesse momento é o suficiente para mim, porque eu preciso focar nos hábitos base. Quando tem muita coisa no mesmo dia, é uma boa usar marca-texto de cores diferentes para separar cada anotação. E as anotações são simplificadas, né? Escreve só uma palavra-chave ou duas para saber o que é. Eu vou desenhar uma estrela do mar aqui nesse espaço e eu tô delimitando um círculo no qual ela vai ficar. Depois eu esbocei uma linha central de cada ponta da estrela, de forma que fiquem como perninhas curvas. Esse tipo de linha guia facilita desenhar qualquer coisa. Eu fiz um círculo menor no centro que é uma guia para não ultrapassar quando estiver fazendo o contorno da estrela. E aí eu fui contornando as perninhas que tinha feito antes, indo da ponta externa até o meio do espaço entre uma perninha e outra, e respeitando o círculo menor. A linha do contorno também precisa bater com a linha oposta. Se for ver, é um processo parecido com o que fizemos nas letras. Usei uma caneta esferográfica para fazer o contorno. Eu comprei essas canetas não faz muito tempo e por enquanto tô gostando, mas ainda não usei tanto. O único defeito é que tem cheirinho. Não são ruins, são gostosinhos até, mas são muito fortes pra mim. Essas canetinhas que eu tô usando no caderno são as da Molin, que são a base de álcool e não passam pro outro lado que nem as bases de álcool. Essa caneta rosa veio com a ponta brush muito fraca, quase não dá pra ver a cor. O outro lado da ponta fina sai bem mais tinta.
Esse mini calendário aí, gente, eu queria ter feito mais pra baixo e maior. Eu medi, mas na hora acabei fazendo assim. Mas tudo bem, depois eu fiz umas listras com a canetinha pra ficar mais equilibrado. Daí ficou como um espaço pra escrever alguma coisa. A próxima página é um rastreador de humor. É a primeira vez que eu faço. Eu acho, não lembro de ter feito antes. Acho que vai ser bom para esse mês. A ideia é colorir cada dia com a cor correspondente ao que eu senti no dia. Escrevi o título reto dessa vez, só que eu achei que o H tava estranho, tava parecendo mais um K, então eu tentei deixar ele mais reto, corrigindo com a caneta gel, para dar mais precisão. Daí tive que contornar as outras para ficar igual. Aqui eu não percebi que não estava gravando quando eu estava fazendo os bichinhos, mas vou completar agora os que faltam. Fiz direto a caneta porque o mês tem 31 dias, então não ia dar para ficar esboçando tudo isso. Eu estou usando uma caneta Nankin .03. Para desenhar direto com a caneta, é só ir com a cara e com a coragem e aceitar que vai ficar torto depois. Brincadeiras à parte, se for estressar muito, faz de lápis. Eu ouvi falar também que tem uma caneta que apaga. Eu nunca vi, mas eu já vi vendendo. Mas é sério, não tem problema se ficar tortinho, esquisitinho. Os desenhos são só pra fazer uma gracinha durante o mês. Só pra você se divertir agora desenhando um pouco. Não precisa arrancar a folha se tiver ficado feio. Mas se for incomodar muito, tampa com outro papel. Essa parte da legenda eu queria ter planejado melhor. Acabou ficando espalhado e apertado ao mesmo tempo. Seria melhor ter reservado um espaço desde o começo. Tô fazendo também um bingo de autocuidado pela primeira vez. Tentei fazer a fonte da cartelinha de bingo. Essa caneta também é uma gel das zebras, só que é de uma linha mais barata. É gostosa de escrever também, mas acho que a outra é mais fina. As letras estão alinhadas com as 5 colunas que eu vou desenhar. São 5 colunas e 5 linhas. O quadradinho central é vazio, pode desenhar qualquer coisa ou pintar ele. Fui escrevendo ideias de coisas para fazer para me sentir bem e hábitos para me esforçar mais. A ideia é completar o máximo de quadradinhos que conseguir durante o mês e não só uma quina. Mas eu fui marcando o mesmo assunto espalhado pela cartela para não ficar na mesma linha ou coluna. O que eu quero dizer com o mesmo assunto é tudo que se encaixa em exercício físico, por exemplo, ou alimentação, entretenimento, tal. Durante o mês eu vou pintando as atividades que eu tiver completado para dar uma sensação de recompensa. Acho que é uma boa ideia para períodos que a gente está com dificuldade em ser assíduo com os hábitos, para não ficar focando tanto nos quadradinhos que ficam sem completar, no registro de hábitos, e sim nos momentos em que a gente se esforçou apesar da dificuldade. Pessoal, nessas páginas, para falar a verdade, eu não tinha planejado e aí ficou meio desajeitado. Eu achei que aqui na página de tarefas fazer uma moldura ou alguma coisa ia ficar mais poluído do que enfeitado. Essa ponta brush, quando pressiona e fica mais tempo na folha, solta mais tinta. Então, quando eu escrevi esse título, eu pensei que se pressionar mais no começo da linha e soltar rápido no fim do traço, lembra um pouco aquarela. Eu ia fazer uma coluna para marcar as tarefas completas, mas ficou tão torto que eu cobri com washi tape. Eu dividi o papel que sobrou em 2 para usar no registro semanal.
Eu queria que esse padrão de água pudesse ser visto durante todo o uso do mês e não só nas páginas iniciais. Contei o tanto de folhas que eu costumo usar para as semanas do mês e fiz o mesmo processo de antes. Vou preparar a primeira semana de um jeito diferente para experimentar. Deixei um espaço menor por dia só para escrever tarefas principais e compromissos. E a página seguinte inteira vazia para poder escrever livremente. Eu acho que escrever pensamentos e ideias livremente ajuda bastante a esvaziar e tirar um pouco o peso da mente. Eu queria ter escrito o dia da semana nas bolinhas, mas esqueci na hora. As páginas das outras semanas ficaram parecidas com essa daqui, com as bordas aparecendo. E é isso, amigas, foi assim que ficou o mês de março do meu Bujo. Eu queria ter postado o vídeo antes, mas acabou atrasando. Espero conseguir postar os próximos vídeos com mais antecedência. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você for novo por aqui, se inscreve no canal pra gente não se perder. Até a próxima!